Olá, jovens! Vamos à resolução de mais uma questão adaptada da Unesp. A questão mostra um trator, e esse trator tem um centro de gravidade a uma distância horizontal x do ponto onde as rodas traseiras fazem contato com o solo. A distância entre os pontos onde as rodas dianteira e traseira fazem contato com o solo, a distância horizontal, é de 2,5 metros. Além disso, ele informa que 60% do peso total do trator vai ser exercido sobre os pontos de contato dos pneus dianteiros com o solo, ponto D, e o restante, os 40% restantes, no ponto traseiro. E aí ele quer saber quanto vale aquela abscissa X mostrada na figura. A gente pode resolver o problema de diversas maneiras. Eu vou resolver aqui de duas maneiras diferentes. Primeiro, eu vou usar a expressão para calcular a posição X do centro de massa. O centro de massa coincide com o centro de gravidade. Quando um corpo não tem dimensão vertical muito grande, esses pontos vão se coincidir. Centro de massa e centro de gravidade. E a posição do centro de massa, a posição que é a abscissa do centro de massa, é dado pela razão entre dois somatórios. Somatório no numerador, somatório no denominador. O denominador é o mais fácil. Você divide a figura em n pedaços, então você vai fazer a soma desses n pedaços. No caso aqui, o denominador é a massa, soma das massas, ou seja, a massa total. O numerador é a soma da posição de cada massa vezes o valor da massa, também para os n pedaços. Parece complicado, né? Mas não é não. Vamos definir aqui um sistema de eixo. O sistema de eixo aqui, X, uma abscissa aqui, dado por esse sistema X, que passa aqui pelo centro de gravidade, e um sistema de coordenadas aqui, de ordenadas, o Y, eixo Y, que coincide a vertical do eixo Y com as rodas traseiras. Então a gente tem o seguinte: X do centro de massa. Eu vou dividir o trator em dois pedaços, duas partes, a parte dianteira e a parte traseira, sendo que na parte traseira a massa total é 40% da massa do trator e na dianteira 60%, como ele falou, já que o peso é 60%. Então o X do centro de massa, na equação, a gente faz o seguinte: o denominador são duas massas, a roda traseira, que é 40% ou 0,4 da massa total, a roda dianteira, que é 60% ou 0,6 da massa total. M é a massa total. E o numerador também é um somatório, uma soma de dois pedaços, posição da massa 0,4M na roda traseira. A posição X, né, é a posição 0, então é 0 vezes 0,4M, vai dar 0. E a posição da parte dianteira é 2,5 metros, que é o valor do X, vezes a massa, que é 0,6 M. Pronto, a gente calculou o X do centro de massa. O denominador 0,4 mais 0,6 é 1, então é M. Aqui a primeira parte é 0, você não precisa colocar. E 2,5 vezes 0,6 é 1,5. 1,5 vezes M. Simplifica o M. Resposta: X do centro de massa, 1,5 m. 1,5 m da roda traseira, do Y. X vale, então, 1,5 m. Então, aqui a resposta, alternativa B. Essa é uma maneira de fazer, tá? Então, resposta letra B. Outra maneira: eu considero que esse trator encontra-se em equilíbrio, e aí eu vou determinar que a soma das forças que atuam sobre ele é 0, condição de equilíbrio, força resultante igual a 0, e outra condição de equilíbrio, para ele ficar ali quietinho, é que a soma dos torques também seja 0, torque resultante 0. Então vamos considerar essa segunda condição aqui, ó, para o cálculo desse X. A gente faz o seguinte: representa as forças que atuam no trator. Você tem o peso dele, o peso atua no centro de gravidade, então você tem o peso. Além disso, você tem duas outras forças, que são as forças normais na roda traseira,
Então, uma força que atua aqui para cima é a normal na roda traseira. Lembrar que essa normal na traseira é 40% do peso. E tem a normal na roda dianteira. Normal na dianteira vale 60% do peso. Aí eu considero um ponto de referência para cálculo de torques. Por exemplo, a gente pode considerar um ponto, né, se a gente pegar aqui e representar esse trator por essa reta pontilhada, esse ponto que está definido aqui, ó, é o ponto de referência para o cálculo dos torques. Eu vou calcular todos os torques em relação a esse ponto. O peso, por exemplo, produz um torque no sentido horário. A normal produz um torque no sentido anti-horário. A normal na roda dianteira. A normal na roda traseira não produz torque porque não tem braço de alavanca. Então, como é que fica a resolução? O torque do peso, né? Torque, lembrando, é força vezes braço de alavanca. Então, você tem o torque do peso, tem que ser igual o torque da normal na roda dianteira. Como é que calcula o torque do peso? É o valor do peso vezes o braço de alavanca, que é a distância x. Como é que calcula o torque da normal na dianteira? É a normal na dianteira vezes o braço de alavanca, que é 2,5 metros. A gente sabe que a normal na dianteira vale 0,6 do peso. A gente pode simplificar ali o valor do peso e o x que a gente quer determinar vai ser igual a 0,6 de 2,5, ou seja, 1,5 a unidade lá em metros. Também leva a resolução alternativa da letra B. Então, questão feita de duas maneiras diferentes. Ok, jovens? Um abraço.